Estamos de volta com Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos e no programa de hoje a gente fala sobre os 50 anos do golpe militar de 1964, né, Rodrigo? Um assunto super importante para a gente debater. É isso aí, nossos entrevistados aqui no estúdio nos ajudam a compreender melhor as causas e consequências dos anos de chumbo, uma data que a gente, como eu gosto de dizer, na verdade, não é para ser comemorada, mas é para ser lembrada, até porque não aconteça novamente, né, Vanessa? É verdade. Justamente a gente quer saber agora, professor Ramiro, quais os reflexos que a gente pode ver nos dias de hoje, a partir então do que aconteceu nessa época da ditadura militar? Bom, primeiramente, eu acredito que tem a questão fundamental dos desaparecidos, né, que é uma questão em aberto, né, que por mais que a lei lá de anistia ou as outras leis que vieram depois considerem como mortos presumidos, é uma questão que é complicada, né, porque se não tem o corpo, não tem o cadáver, não tem a autoria e não tem o assassinato. Eu acredito que é uma dor muito grande, né, nas famílias. São mais de 100 desaparecidos, né, quase 150, né, e mais 250, aproximadamente, né, 250 mortos. Isso é uma questão em aberto, né? Tem os familiares dos desaparecidos, que tem mães que mantiveram o quarto dos filhos exatamente igual, as roupas, tudo lá, com a esperança de volta, de retorno, né? Que a gente sabe, né, que não vai acontecer, mas é uma questão muito séria, uma questão da dor desses familiares, que para isso tem agora a Comissão da Verdade, que está apurando. Acho que o Brasil está avançando agora, né, embora muito atrasado com relação aos outros países, né, do Cone Sul. Eu acho que ainda a impunidade frente a esses crimes acabam favorecendo a atuação da polícia em alguns casos, né, que a gente está vendo agora aí na Copa do Mundo, né, a questão da brutalidade policial. Eu acho que de alguma forma reflete desde aquele período, né, a questão da brigada militar formada para a guerra e dessa impunidade, né, porque como a gente viu agora, né, nos últimos, né, desde desses acontecimentos de junho, né, julho do ano passado, força excessiva muitas vezes, né, aquele leilão de libras lá que a presidenta usou a Força Nacional, né, ao mesmo tempo que o governo está usando, falando do tema e dizendo para os militares não comemorarem a Revolução de 64, que isso eu acho né, extremamente importante, ao mesmo tempo também alguns atos, né, como, por exemplo, do pedreiro Amarildo, que foi desaparecido. Sim. Quer dizer, o mesmo modus operandi da ditadura, né, quer dizer, é uma coisa complicada. Eu gostaria que o professor Lauro também comentasse um pouco sobre isso também, sobre esses reflexos, né, dessa época para essa época de hoje agora, então, dessas manifestações que ocorreram ano passado e continuam ocorrendo em alguns lugares também no Brasil. Muito bom o povo, os estudantes, a juventude está retomando o espaço das ruas para fazer as suas reivindicações. Acredito que esses jovens que foram para as ruas durante essas jornadas, né, foram também com o objetivo de fazer avançar a política no Brasil. Quer dizer, propor outros atores políticos, outras formas de fazer política, fazer avançar essa democracia, então, que foi conquistada, né, com sangue, né, pelos nossos companheiros, enfim, que tombaram na guerra, né, contra a ditadura militar, mas para que pudéssemos refletir conjuntamente, né, que país queremos, que país nós desejamos, será que é interessante determinados eventos em detrimento de outras necessidades? Quer dizer, o povo está querendo participar da política, não é uma ausência da política, e isso é muito positivo, porque por muito tempo não se conseguiu falar, não se conseguia ter coragem de ir para a rua por conta do reflexo dos anos de ditadura. Eu me lembro que meus pais, enfim, que eram de organizações de esquerda, meu pai era da base do Jango, enfim, dizia: o que se fala aqui dentro não se diz lá fora. E eu lembro de gente circulando em casa, né, na volta, né, fazendo perguntas. Me lembro de você não poder falar. E Paulo Freire lembra em um livro, que é A Pedagogia como Prática da Liberdade, sobre a cultura do mutismo no Brasil. O povo sempre, desde a época da escravidão, foi ensinado a ficar calado. Então, quando essa gurizada vai para a rua, vai reivindicar, é muito
importante para o país, porque nós estamos reivindicando o nosso direito à fala. E direito à fala significa que nós estamos reivindicando a nossa existência e nós queremos sim participar desses processos. E o movimento da fala também, eu acho que tem muito a ver com esse movimento também agora da Comissão da Verdade, né? Não só da fala, mas agora como ouvir também e ver o que aconteceu naquele momento. Qual a importância da Comissão da Verdade agora, professor? Justamente o que o professor Ramiro também estava trazendo, né? Que é importante porque vai se apurar, né, os fatos, vai colocar à luz o que foi a ditadura. Infelizmente, pessoas que, enfim, não viveram ou viveram a ilusão feita pela mídia da época, né, de que tudo era uma maravilha no período da ditadura militar. Não é verdade. Milagre econômico. Às vezes a gente ouve as pessoas com mais idade comentarem, bom era o tempo da ditadura militar. Quer dizer, como é que a gente pode avaliar isso? Ou até desses jovens que pensam que, de repente, se instaurasse isso novamente, seria bom para o país? São, acho que, 2 momentos. Aí a responsabilidade nossa, como educadores e professores de história, está realmente, né, e como tu falaste, está lembrando dessa data, o que ela realmente significou para o país, o atraso que significou. Tem que dizer que foi uma época de arroxo salarial, a classe trabalhadora vivia à míngua, houve saques, né, isso eu me lembro, e eu vi isso. Isso no Rio de Janeiro ficou muito claro. A questão não só da censura, mas também a entrega, a remessa de lucros para o exterior. Não ficou nada aqui dentro. Foi tudo para fora. E aí é um dos motivos porque o Jango também tomou o golpe, porque ele queria cortar esse lance da remessa de lucro. O dinheiro tinha que ficar aqui dentro para poder desenvolver o país, né? E esse pessoal que tomou o poder não estava atrelado aos interesses internacionais e que, claro, acabavam fazendo com que a classe trabalhadora trabalhasse para os interesses estrangeiros. O professor Ramiro quer complementar? Com relação a essa questão de que no tempo, naquele tempo lá que era bom, né? A questão, eu ouço muito o pessoal falar na questão da corrupção, né? E na realidade na ditadura foi um período de extrema corrupção institucionalizada, com a diferença que nada podia ser investigado, né? Quer dizer, qualquer coisa que fosse... Quer dizer, hoje a corrupção não significa que é maior, mas talvez porque as pessoas aí estão sendo punidas, né? Essa investigação está acontecendo. Você pode fazer CPI, quer dizer, agora tu imagina, você tem um ato institucional, né, número 5, vamos fazer CPI, né, do caso fulano, do caso ciclano, da mala do Golbery, das fazendas do Mendes, não tinha como, não existia isso. Era uma outra realidade. E o Rodrigo comentou anteriormente, quer dizer, na data de hoje, a gente pode comemorar alguma coisa nesse sentido, então, de evolução do nosso país em termos de política? Vocês acreditam que sim, que a gente possa caminhar para um futuro diferente? Eu acredito que na perspectiva, né, na comparação do que foi a ditadura, né, e nesse tempo, desse tempo de democracia, de redemocratização, né, porque como bem o professor falou, né, a gente é uma luta constante. Eu acredito que não foi no momento que terminou a ditadura que começou a democracia linda e maravilhosa, né? Até pela forma de transição, né, que foi uma coisa meio sem rupturas, né, a ditadura foi acabando aos poucos, né, foi lá abandonando o poder assim de forma que pudesse se reajustar, né, todos os locais ali dentro da política, né, mas eu acho que sim, eu acho que é um momento de pensar, de reflexão, né, de falar muito sobre isso, de tocar nas feridas, né. Tem muita gente que se usa da lei de anistia para dizer não podemos tocar nesse assunto, não, tem que ser tocado sim, né? Até porque tá faltando muita coisa ainda, as pessoas não sabem, né? Embora já tenham avançado bastante o estudo sobre as ditaduras e agora então nessa época eu vejo que todo mundo está falando nisso, né? E muita gente está falando até coisas que de repente não sabem ou manifestando opiniões assim, querendo amenizar a ditadura ou querendo dizer que foi mais curta, querendo, enfim, fazer um certo revisionismo que eu acho que não contribui em nada para o debate em termos do que foi a ditadura e dessa agora luta, então, pela redemocratização real do Brasil, né? Para a gente encerrar, professor Orson, o senhor concorda? Concordo com o professor Ramiro e acredito que nós temos, sim, que caminhar cada vez mais para uma cultura da fala, né? E que tem que ter outros atores políticos, sim. Essa marcha da família com Deus, segunda edição, provou que, enfim, né, que aquele pessoal, com aquele pensamento lá de 50 anos atrás, ele não está presente hoje. Né? Claro que temos elementos conservadores, enfim, mas cai uma fala no folclórico até. Nós temos que pensar para frente e pensar conjuntamente. Não podem, né, os nossos representantes ficarem encastelados nos seus gabinetes.
Isso também é uma lição. Eu acho que o Jango também dá uma lição que temos que ir sim para as bases, temos que dialogar com o povo, temos que ir aonde o povo mais precisa e governar não para, mas com. Aí nós vamos ter uma democracia de fato. Tá certo. Então, bom, muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações e até a próxima. Grato. Valeu. Obrigada. No próximo bloco, a gente mostra uma prévia da série sobre a Comissão Nacional da Verdade, que será apresentada durante essa semana aqui no Conexão e também na nossa grade de programação. Você confere ainda como fica o tempo na terça-feira em todo o estado. A gente já volta?